Boa tarde. É bom que vai ser uma conversa aqui com os colegas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito o convite que me foi feito pelo Menca, pela Silvinha, e aí extensivo ao Guilherme, de me debruçar um pouco, e eu acho que um pouco como Manuel de Barros, de transver a obra do Guilherme Calderon. Então, isso, para mim, foi muito instigante, e muitas vezes o curto tempo faz com que a gente potencialize uma série de questões que agora merecem a gente desdobrar um pouco. E também dizer duas coisas que eu acho que é interessante. Primeiro, que eu preferi não fazer um distanciamento crítico, e sim uma aproximação amorosa pelo material do Calderon. É assim que o meu texto foi caminhando, me aproximar desse artista, né, e me perguntando por quê. Primeiro me foi feito esse convite para pensar esse artista dentro de uma amostra tão diversa como essa. E, ao mesmo tempo, o que tem no trabalho teatral desse artista que me interessa, me mobiliza a pensar com ele ou a partir dele. E a outra coisa que também me parece interessante resgatar, que é uma coisa que o Sartre escreveu para a Escola do Coupeau, e eu tenho falado isso em várias palestras, para a gente voltar a pensar como os antigos, né, os colegas do velho teatro brasileiro, nos pensarmos como pessoas de teatro, e muito menos pela função que exercemos, seja na cena, seja no pensamento da cena ou sobre a cena, né, teórico, professor, diretor, ator. Eu, ultimamente, tenho falado mais para a gente se pensar como pessoas de teatro. Então, é como uma pessoa de teatro que eu trago aqui algumas considerações, reflexões, problematizações a partir da obra do Calderon. E é interessante nesse ponto de vista, porque eu fiquei me perguntando em que medida, né, esse artista contemporâneo também se filia a uma tradição latino-americana, né, porque não é de hoje que a gente encontra na história do teatro latino-americano, e por mais que eu use latino-americano aqui de uma forma única, né, a gente está falando de vários teatros, de várias temporalidades, de vários países distintos, né, mas uma coisa me apareceu numa primeira leitura, é essa relação com mais de uma função relacionada ao evento teatral. Né? Há na história do teatro latino-americano uma série de dramaturgos, diretores, atores, dramaturgos, a gente pode usar até trinômios, esse vínculo que se dá com outros lugares do fazer teatral, e ontem o próprio grupo uruguaio tocou, né, que não uma função específica. Então, o Calderon, me parece, segue um pouco essa linhagem que a gente pode aqui evocar, Santiago Garcia, da Colômbia, o Aristides Vargas, do Equador, e tantos outros que estão um pouco nessa função, ou de dramaturgos, diretores, ou de atores, próprio Eduardo Pavlovsky, dramaturgos. Ou seja, há essa relação da textualidade escrita com uma textualidade da cena. E, de alguma maneira, me parece que é fundamental também aqui evocar como a arte contemporânea latino-americana fala muito das ausências, ou usando essa ideia de presentificar, nós no teatro, né, falamos muito de presença do ator, etc., e a produção, não só do teatro, mas das artes latino-americanas, estão sempre evocando as ausências, presentificando as ausências, a partir de uma série de rupturas históricas que nós temos. E uma das mais comuns nos vários países são as chamadas ditaduras militares, cada uma a seu modo, que vai justamente formar, né, novas gerações. Então, é a partir desse contexto que me parece interessante pensar quem é Guilherme Calderon e todo o percurso que ele vai fazer no meio teatral chileno e latino-americano, e cada vez com maior impacto. E também me perguntando algumas questões, que é por que se falar disso, né? Para chegar até no espetáculo que vocês vão assistir daqui a 2 dias, não me engano.
Por que falar desses temas? Porque, né, a gente muitas vezes se vê como algo velho, muitas vezes falar das violências que estão aí, né, ou como falar dessas violências. E me parece que a cena latino-americana ela recupera uma coisa fundamental nessa presentificação das ausências, que é a própria ideia do trauma. Para várias sociedades, o trauma da perda, né, porque se a gente for pegar do ponto de vista histórico, a gente tem em vários países um projeto nacionalista, podemos falar socialista, comunista, o termo que quiser, não vou aqui adentrar nisso, porque como eu não sou historiador, mas, de alguma maneira, um projeto nacional que é, de alguma maneira, cortado. Né? E a gente aqui pode elencar o projeto Jango no Brasil, etc., e o projeto do Pinochet no Chile. Então é interessante a gente perceber que é a partir dessa ideia de um projeto social, né, e da derrota desse projeto que a gente tem a formação de várias ações, no ponto de vista temático da obra, das guerrilhas, mas vou deixá-la um pouco para depois retomar, e como o teatro, a cada tempo, de alguma maneira, também responde a esse projeto que perdeu, né? Não foi vitorioso. O vitorioso, entre aspas, foi o projeto dos golpes militares. Então é interessante a gente pensar que há, na tradição latino-americana, esse sempre reviver do trauma e dialogando com essa perda. Do ponto de vista de entender o Calderón, eu fui um pouco tentando ver aonde, e fugindo um pouco de nem de chamar de teatro político, e nem de entrar na esteira de que vem com uma conversa com Brecht, né, de alguma maneira, tentando costurar como as obras do Calderón, e aí os críticos vão falar de três obras, que seria uma primeira trilogia, Neva, Dicembre e Classe, e de uma segunda trilogia, ou uma proposta de trilogia, que seria Vila mais Discurso, que seriam duas obras casadas, e Escola, que está aqui no festival. Né? Então, de alguma maneira, essa repercussão, esse diálogo com o trauma, vai rebater na história do teatro latino-americano de várias formas. E aí, o Jorge Dubat vai um pouco apontar dois lugares, a princípio, que me pareceu, numa primeira instância, interessante para a gente conversar aqui, que é essa ideia de uma geração que trabalha com macro político de choque, ou seja, pega essas discussões das rupturas históricas, né, e do regime de exceção, a partir de um projeto ideológico ligado ao marxismo, né, e vai construir toda uma obra dramatúrgica e cênica a partir das relações sociais, das categorias marxistas de lutas de classe, etc., para um outro lugar, né? O Dubat está pensando isso a partir da obra do Pavlovsky, mas me interessa pensar isso a partir da tradição do Calderón, desse micropolítico de resistência, que é quando isso sai das esferas das categorias marxistas e vai na formação das subjetividades. E, junto com isso, uma entrevista do Calderón para o Festival Teatro a Mil de Santiago, ele vai falar justamente isso, quer dizer, por que trabalhar com esse tema? Né? Por que falar da ditadura ou das ditaduras? E ele vai colocar que é uma resposta da geração. E aí é uma coisa interessante, nessa aproximação amorosa que eu fiz, nós somos uma mesma geração, ou seja, tanto ele quanto eu pegamos o final das ditaduras. Nós não vivemos as ditaduras. Então, a gente recupera, muitas vezes, a partir de outros discursos, o que é a relação com os regimes de exceção. E ele vai dizer, nessa entrevista para o Festival Teatro a Mil, justamente isso. É uma resposta que ele se sente evocado e convocado a dar como artista
para as novas gerações que virão. E nesse tempo de você quase que num discurso da função social do artista, né, e pensando nessa perspectiva das gerações que estão vindo e precisam saber dessa história, é nessa perspectiva que eu acho que aí tem essa lógica de um teatro micropolítico de resistência. Resistência a favor da memória. E aí vem uma outra porta de entrada a esse conjunto de obras, que é a memória. Né? A memória, a gente tem vários estudos, enfim, tanto do ponto de vista do ator, da cena, sobre o trabalho com a memória, mas pensando todo esse percurso do Guilherme Calderon, a gente não pode deixar de trabalhar com as camadas de memória. E vou te dar uma. No percurso de criação da obra, ele vai dizer que eu vou tentar não falar muito da obra em si, para também criar essa potência de expectativa do trabalho, mas ele vai dizer que nós fomos entrevistar pessoas que estiveram vinculadas à luta armada. Né? Nós fomos ali colher material, testemunho. E vem um dado interessante para pensar essa noção de testemunho e esse processo que o Miguel Rubio chama de acumulação sensível, ou seja, os atores ou o diretor começam um processo de levantamento de material, muitas vezes já pensado no próprio projeto da encenação, ou muitas vezes de um modo muito mais, entre aspas, aleatório. O ator acha, enfim, um material lá, um vaso interessante, ele guarda, ele escuta uma música e ele vai recuperar aquilo durante uma improvisação para um trabalho, mas não necessariamente aquela música foi pensada para aquele trabalho. Esse tipo de percurso que o Miguel vai chamar de acumulação sensível e que o Júlio Ascani muito trabalha, eu penso ser interessante quando a gente vai trabalhar com essa ideia dos testemunhos. Ou seja, na medida em que há camadas de memória, e principalmente de memória que parte da ideia de ausências, porque quando você trabalha com memórias de pessoas que foram presas, torturadas, né, se instaura o que a Sohail Ronick vai chamar de marcas, a instalação do trauma. Porque eu parto de uma ideia do Grotowski, essa ideia de corpo é memória, corpo-memória. O trauma cria ausências, criam fragilidades, criam lacunas, porque ele se corporifica diante do discurso. Qualquer pessoa que passou por uma situação de violência, que você peça a ela para recuperá-la, tem um momento que ela pausa, que ela para de contar, e o próprio Guilherme vai dizer, essa fragmentação do discurso testemunhal, eu quero levar para o espetáculo. Eu quero fraccionar isso o tempo todo. E, obviamente, quando você traz essa carga de memória concreta, pessoal, que quando você contextualiza, né, passa a ser coletivo, ou seja, nós compartilhamos também de uma sociedade que viveu esse regime de exceção, por mais que eu não fui preso e fui torturado, você ganha uma outra camada de memória, que é a relação coletiva que a gente tem. E que, de alguma maneira, os atores vão recuperando no seu trabalho. Então, a memória passa a ser um lugar muito concreto para essa nova dramaturgia latino-americana acionar o tempo todo. Por exemplo, em Vila, né, que vai falar de um centro de detenção de presos políticos, no Chile, Vila Grimaldi. Você tem uma ideia que eu estou chamando aqui de uma cena crua. Né? 3 atrizes, uma mesa, uma maquete, que se discute o que vai acontecer com aquele espaço. Ao se discutir o que vai acontecer com aquele espaço, várias evocações da função daquele espaço, da memória que aquele espaço traz, vão aparecendo na própria escritura dramatúrgica e cênica. Quando eu digo crua, porque não há nenhum aparato no material que eu tive acesso de uma iluminação específica, de algum elemento sonoro ou musical,
né, que tire a gente da relação direta com a suspensão do discurso da memória. E você se coloca diante daquele material. Da mesma forma com o discurso, que o Calderón pega e brinca com o discurso de despedida da atual presidente do Chile, né, Michelle Bachelet, e vai criando no próprio discurso, a partir de 3 atrizes que se posicionam diante do espectador e discursam. Né? Apenas a única diferença é que uma está com uma faixa vermelha, outra uma faixa branca, outra uma faixa azul. Essa capacidade de discursividade, que é potente nas obras do Calderón, discursam e vão criando camadas tanto de reflexão da trajetória desta mulher, né, presa política, torturada ou não, né? Então você parte de um discurso concreto, entre aspas, real, e vai dando camadas de ficção, e vai criando no espectador a possibilidade de repensar aquela figura política no seio da sociedade chilena atual, mas a partir desse referencial dos espaços de exceção. Então, isso, para mim, é muito potente. E, da mesma forma, se a gente pega o primeiro grupo das obras, Neva, Classe e Dezembre, você sempre tem essa criação do espaço, entre aspas, privado, o grupo de teatro, né, a escola onde está um professor e a aluna, em contraposição ao espaço público, que tem um outro movimento, as manifestações, os massacres, os rompantes. Então, nesse momento, há um tempo, uma fricção entre esses lugares. Aqui, o que lá fora me interfere, né? E, obviamente, o que me faz ser sujeito lá fora daquela situação. Isso é muito potente. Até chegar, no caso de Neva, que é um espetáculo que várias pessoas viram, porque circulou bem para o Brasil, do próprio personagem virar para o público. O que vocês ainda estão fazendo aqui? Né? Por que vocês ainda estão aqui? Qual a importância disso? E numa outra entrevista, o Calderón vai dizer: o meu teatro está em diálogo com a cena contemporânea, que se coloca muito meta-teatral, colocando o próprio teatro em questão o tempo todo. Então, a gente começa a ver que esses lugares, de um lugar político, né, institucional, do poder, e do teatro friccionando com esse material, me parece que é uma coisa que vem corrente no discurso desse criador contemporâneo. Sem em nenhum momento eu identificar em nenhuma das falas nenhuma lógica marxista de lutas de classes, né, ou nenhuma possibilidade de ser um teatro que se pretende assumir o poder. Eu acho que me parece interessante pensar um teatro que cria camadas de tensão com o estabelecido. Então, isso é uma questão que eu gostaria de trazer aqui para a gente também dialogar um pouco. Uma outra coisa, deixa eu só abrir aqui. Que me parece interessante, principalmente na obra que a gente vai trabalhar. Eu queria só retomar uma fala da Eliana, que ela fala assim: nessas circunstâncias, o ato de lembrar se transforma em ação política. O trauma, sequela da ditadura, não é somente uma ferida mimênica pessoal, é uma ferida social no presente. Nessas condições, a arte que persiste em não esquecer, além de denunciar, sugere formas de restauração simbólica, situação recorrente em vários países sul-americanos. Essa ideia é uma ideia que me parece que se apresenta o tempo todo nos grupos latino-americanos. Essa ideia de não esquecer, de estar sempre recordar, etc. No caso da escola, da obra em si, e aí eu queria pegar um pouco do ponto de vista temático, né, vai trabalhar com essa ideia da formação do guerrilheiro. É interessante a gente, me pareceu muito instigante pensar algo que até então eu não tinha me dado conta, que é o termo da clandestinidade, né?
e que, de alguma maneira, do meu ponto de vista, se associa a um também tema um pouco corrente em várias obras latino-americanas, que é a ideia da migração, que é na medida em que eu vou me aliar a um grupo por um projeto político de mudança do status quo, né, e que o Estado vai exigir, né, vai impor uma massa contínua de repressão, eu perco a minha identidade pessoal de sujeito e passo a ser outros vários. É como, enfim, quando eu penso a relação com a migração, é isso. Quando a gente sai de uma cidade para outra, né, eu estou há muitos anos em Minas, há quase 20, e sempre alguém diz, você não é daqui, você não é daqui. Quer dizer, a minha identidade está sempre sendo colocada em questão. E essa ideia da guerrilha e da clandestinidade me parece ser um elemento muito potente na obra que a gente vai acompanhar. Né? Porque a clandestinidade é a ausência da identidade. Muitas vezes a identidade se marca por essa relação. Eu olho e percebo o outro. Quando eu não tenho a possibilidade de perceber o outro, que no olhar, onde a figura do outro me parece idêntica ao outro, que me parece idêntica ao outro, que me parece idêntica ao outro, e eu só consigo perceber, entre aspas, a diferença sexual, porque eu olho, aqui está de vestido, aqui está de calça, isso, para mim, potencializa muito essa ideia da perda da identidade. A perda da identidade por um medo de ser não reconhecido. E isso, no ponto de vista histórico atual do Brasil, é muito potente. Né? A gente está proibido de usar máscaras em qualquer manifestação, etc., em várias cidades. E escola trabalha com essa dimensão, que, para mim, potencializa muito essa crueza da cena, que é uma escola, que é uma aula. Ponto. É isso. Uma aula. Para que você assuma, né, esse messianismo que foi entrar na luta armada. Por uma coincidência boa ou ruim, a revista da Cultura, essa semana, é sobre a ditadura. E aí eu comprei, e é interessante por causa da obra, o Daniel Aran Reis Filho, que é professor da Federal Fluminense e ex-militante do MR8, ele fala uma coisa muito interessante, refletindo sobre essa ação. Ele foi para a guerrilha armada, ele se exilou na Argélia, etc. E ele vai dizer um pouco sobre esse lastro messiânico que a guerrilha tem. E que a guerrilha se forma a partir da noção de perda. Nós perdemos. Então, se nós perdemos, nós precisamos criar uma potência de combate. Né? Ao criar uma potência de combate, você não leva em conta uma série de outros fatores. Você assume isso como um lugar messiânico. E ele vai dizer quase religioso. E a obra, com a crueza que tem, para mim, deixa isso muito forte, muito potente para a gente pensar. Essa anulação de uma identidade civil, o que é ser clandestino, o que é ter parceiros que você não consegue identificar ali, cada um, quem é você efetivamente. Eu não sei, você tem um apelido, você tem um nome, e é importante até para a sua sobrevivência que eu não saiba quem é você. E me parece que o Calderon leva isso às últimas consequências nessa obra. E potencializa isso. Isso, para mim, é muito forte quando e a própria crueza do que é tornar-se guerrilheiro. Né? Você também aprender a se defender, com os detalhes, com essa própria reinvenção. Eu acho que a peça, para mim, me aponta muito essa ideia da reinvenção do sujeito, com outras identidades, com outras formas. Ele vai dizer, nós chamamos gente que tinha conhecimentos da guerrilha urbana, da vida clandestina, do manejo de armas. Foi o processo que os personagens foram nascendo na própria obra. Para mim é muito importante, né, retomar
essa linguagem perdida, a partir da própria informação, né, que foi a cultura da época. Eu queria resgatar a história, porém não a partir dos fatos, e sim da experiência íntima e ultra privada para dar visibilidade a essa nova geração. É claro que a gente está falando de um conjunto de obras, essas 3 últimas, ligados a um projeto do Festival Santiago a 1000, que é Memória 1973-2013, dos 40 anos do golpe no Chile e da perda do Allende. Mas me parece interessante essa fala do ponto de vista da busca de um processo. E o Guilhermo vai dizer em várias entrevistas que se há um processo com um ator, e aí amanhã a gente pode, desculpe, amanhã não, no dia, na sexta que ele vai estar aqui online, a gente pode colocar essa questão para ele, né, que ele conversa com os atores, sentam, há uma conversa sobre o tema, há esse campo de pesquisa, no caso dessa obra, com o real, ou as pessoas que viveram, e a partir daí ele começa a escrever 3, 4 páginas, colocar na cena, ver como os atores processam com aquele material, voltar, reescrever, até se firmar na estrutura. E me parece interessante isso para a gente... Uma outra fala dele também que é interessante, que aí já é um pouco mais sobre o Escola, né, é que ele fala, há uma recordação dessa época que é frágil, né, porque não é só a coisa documental. O mesmo documento, a gente sabe que os documentos não correspondem a uma verdade, e sim sobre um olhar sobre a verdade. Né? Quando perguntamos às pessoas sobre essa escola ou essas instituições que estavam espalhadas por todos os lugares do Chile, né, há certa confusão, fragmentação, erros, né, falas absurdas. Né? Então, nos interessava que a obra fosse essa experiência desses absurdos, dessa fragmentação, como uma confusão, né, de memória. Porém, essa confusão de memória, para ele, é que potencializa politicamente a própria obra. Né? Porque a ideia não é trazer a realidade tal como ela foi, é colocar isso para que o espectador, a partir daí, né, pense nesse lugar. Mas houve esse tipo de formação, houve esse pensamento, que está muito vinculado ao Manual do Guerrilheiro do Marighella. Quem já teve debruçado sobre esse material, né, até porque toda e qualquer guerrilha urbana latino-americana nasce um pouco da própria Revolução Cubana, Revolução Argelina, é justamente esse lugar que vai trazer toda essa formação para a gente. Então, me parece... O jogo proposto pela encenação, eu já falo um pouco, no qual o sujeito é visto como destituído de uma individualidade para assim tornar-se combatente, participando de um projeto coletivo. É demarcado pela ausência da face exposta. O mascaramento é um ato de clandestinidade, que nesse caso também ocorre entre os atuantes, porque em nenhum momento há esse olhar direto entre um e outro ator. Sempre é mediado por essa máscara, que eu não vou dizer qual é, deixar que vocês, a partir daí, pensem. Né? Participar de um grupo revolucionário significava entrar na clandestinidade, ou seja, adquirir uma falsa identidade civil. Mudança constante de endereço, viver em semi-confinamento, aprender táticas de guerrilha era parte da rotina de muitos jovens na América Latina. Essa nova forma de sobrevivência afetava a subjetividade dos guerrilheiros, e este é um dos aspectos presentes no espetáculo, no meu ponto de vista. É quando, muitas vezes, a narrativa dura sobre um determinado ato a ser apreendido, né, sem nenhum tipo de carga, muitas vezes emocional, né, essa dureza de que é o ato em si que você deve aprender, para mim, potencializa muitas vezes essa noção da clandestinidade, essa dureza da falta
de afeto, entre aspas, ou da possibilidade de reconstrução a todo momento de afetos. Daí que eu volto a essa ideia da micropolítica de resistência, a ideia de lembrar para que isso não aconteça jamais. Né? O mesmo a gente pode identificar na própria estrutura da cena. Né? Você tem uma cena escura, você tem um momento onde a gente tem essa sensação de você estar isolado. Né? Eu acho que aí, nessa medida, o Calderon recupera a mesma intenção da primeira trilogia, de você estar ali confinado àquela informação. E, obviamente, enquanto o mundo gira, o mundo caminha. Né? Eu não sei quem teve a oportunidade de conversar com líderes comunistas das antigas, né? Mas, num determinado momento, uma liderança do PCB, já falecida há muitos anos, já era uma senhora, e ela dizia para a gente, um grupo de militantes do movimento estudantil, falava, a gente ficava confinado, pensando as ações, mas a gente nunca podia perder de vista o que os nossos inimigos faziam ao lado. E essa percepção do íntimo e do público me parece muito presente na obra do Calderon, mesmo quando isso não é colocado em cena literalmente. Quando você entra na esfera íntima desses personagens, que aqui eu também quero colocar entre aspas, de alguma maneira você também percebe, né, ou pelo menos passa a perceber que existem outros lados. E aí, para mim, também isso tem uma potência política na nossa própria apreensão da obra. Tem uma outra fala também que eu gostaria de trazer, que é uma fala dele sobre o processo com os atores, né, que ele vai colocar. A partir de indagado sobre qual é a potência da obra para os próprios atores, ele coloca assim, tem sido muito satisfatório e um grande descobrimento para os atores, porque eles percebem que estão participando de uma obra importante, onde as forças das ideias políticas se colocam. Sente-se parte de um diálogo nacional. Eu acho que não tem como a gente pensar a cena teatral latino-americana ou a cena dessa geração que se vincula a responder às demandas contextuais, né? Eu não vou aqui dizer que existem teatros que não dialogam com o seu contexto, eu acho que toda obra teatral está imersa num determinado contexto, mas essa geração que demarca quase que um inimigo, né, que são esses regimes de exceção, elas, de alguma maneira, colocam também em discussão o papel social do artista, que me parece também que é um discurso que virou meio démodé, ou muitas vezes ligado a um grupo muito ideologizante, que não percebe que a função social do artista se dá em várias esferas. Né? E a gente está falando disso porque vários países estão revendo, né? Não só o Chile, o Brasil agora esse ano, revendo as suas relações com esses estados de exceção. E, de alguma maneira, me parece que a crueza da cena ela proporciona ao espectador, possibilita o espectador a se manter, a partir dessa suspensão e da força discursiva da obra, né, uma coisa que a Anne Bogart vai dizer que é esse ato erótico, que é uma questão que hoje tem também me perseguido muito. Né? O tempo que o espectador se mantém junto à obra, independente da linguagem que a obra ofereça, mas como manter isso? E essa última trilogia do Calderon, né, Vila, mais discurso e escola, ela possibilita a partir dessa ideia discursiva mesmo. A palavra tem uma força que se amplia com a potência da cena, mas se coloca cruamente. É isto. Pum. Está aqui. Me parece que isso é importante para a gente, a partir daí, começar a conversar e a pensar também nessa perspectiva de que falar desses temas,
que isso não é próprio, ou a gente vê pouco na produção teatral brasileira, e muitas vezes a gente fala de Brasil sem, né, contextualizar, essa ideia de que alguns temas se mantêm pela essa ideia de que precisamos sempre lembrar de que isso aconteceu para que isso não aconteça novamente. É como eu termino o meu texto numa questão sensível, vou dizer pessoal sensível, que quando eu tive no grupo Jujascani e tinha uma parede pintada com essa, né? Um teatro precisa sempre recuperar a memória e lembrar que isto aconteceu para que isso não se repita, para que isso não se repita. E eu não consegui fazer a leitura do Calderon sem estar com isso sempre aqui junto comigo, né? Sempre essa potência de que falar de uma memória coletiva, a partir dos sujeitos, da gente buscar, né, a partir de testemunhos desse material da história do país, seja um fragmento da história, seja a recuperação de testemunhos pessoais, essa noção de construir uma memória, né, que alguns vão chamar até de teatro da memória, e que a gente potencializa, porque isso não está. Eu tive a oportunidade de acompanhar em Bogotá um cemitério como o de Perus, que a gente encontrava valas, né, com essas pessoas que perderam a sua identidade, então eu não sei mais quem é aquela pessoa, e um artista visual fez várias caricaturas em cada lápide, e dava um nome, e dava uma identidade àquelas pessoas. Né? E isso a gente não está falando no âmbito do teatro, a gente está falando isso no campo das artes visuais, na Colômbia, mas é a mesma ideia. Né? Você lembrar que aquilo existiu, você começa a dar identidade, você começa a nomear, e não que isso vire num vazio, numa solução, num vazio, num eco sem sentido, você materializa isso. E me parece que o Calderon vai muito nessa direção e potencializa isso com muita força. É um pouco essas questões que eu queria trazer para a gente poder conversar, e até foi uma aproximação amorosa, menos crítica, como eu disse, muitas vezes os colegas podem ser mais ácidos nessa leitura desse material, mas eu sinto muito que há uma geração do teatro latino-americano contemporâneo que, ao contrário do que a gente pode perceber, ainda se mantém muito ligado a essas questões do que sobrou, que sobrou dos regimes de exceção na América Latina. E isso é muito potente. E quando a gente fala de regimes de exceção, só um parênteses, a gente não está falando só das ditaduras militares. Aqui é o caso, mas a ditadura civil no Peru, Pinochet em Sendero Luminoso, que, né, foi um massacre da população campesina no sul do Peru, né, reverberou em pelo menos 5 espetáculos do grupo Jujascani. E aí a gente vai com as Farc na Colômbia, e vários espetáculos, né, tanto do Vara Santa, em certa medida, quando recompõe a próprio trauma da conquista, né, como toda o trabalho do La Candelária está sempre em diálogo. Então, um pouco que a gente vem falando, quer dizer, esses traumas sociais, vão criando marcas, vão criando potência. E, para mim, o trabalho do Calderon, ou essa trilogia, esse trabalho que eu pude me debruçar, cria para mim uma potência de teatralidade dentro da crueza da cena. Pá, é isso. Muito obrigado. Bem, agora fica... Eu tenho uma questão, mas eu ia conversar com a Beth antes, mas é assim. É porque eu gostei muito do que você falou, e um pouco que conheço da obra do Calderon me pareceu um olhar que me interessou bastante. Então, como eu não tenho muito para complementar sobre isso, eu tenho uma dúvida, que é
que é o conceito que você usou do debate. Na verdade, a pergunta que eu vou fazer aqui, porque assim, a gente estava falando rápido com... Ontem o Clóvis citou o debate e eu tinha conversado... Ontem já estou num ciclo alucinado. E ontem eu tive conversando com uma dessas críticas de BH que... Luciana Romagnoli. Isso, a Luciana... porque ela me perguntou por que eu tinha críticas ao pensamento do debate, e esse é um deles, eu não lembrei de falar com ela. Mas assim, porque o conceito de micro, talvez eu não use o termo correto, porque eu não estou lembrando exatamente, micropolítica, não é isso? É isso aí, de resistência. Para mim tem um equívoco nesse pensamento. Por quê? Porque torna um processo que é em escala muito grande, algo que parece ser do fórum pessoal e das relações, micro-relações. Então, quando a gente vê que essa cena, por exemplo, que você delimita, que a gente poderia ver em vários... você estava falando, estava lembrando do trabalho de Jascane, em vários momentos, do trabalho da Ana, sei lá, vários espetáculos que vêm na minha cabeça que poderiam se enquadrar aí como boa parte da cena de Buenos Aires que Jorge põe nesse lugar. Eu acho que essas pessoas estão fazendo uma prática discursiva que sim é muito diferente do que supostamente seria a macro, que é o discurso mais explícito, ideologicamente pré-intencional, etc., etc., mas me parece que esses trabalhos ocupam nesse contexto, e aí acho que está a falha desse pensamento, que é comparar esse contexto como se fosse de uma resistência micro-organizada com uma outra que é macro-organizada, e a diferença para mim é um nível de explicitação do discurso só. Então, eu acho que a intensidade desse tipo de teatro, desse conjunto de criadores que não podem mais do que resistir, né, com a sua obra, apesar de que não explicitam isso numa bandeira muito clara, como foi o caso do Teatro del Pueblo, como foi o caso do Galpão, como foi o caso do teatro universitário no Chile dos anos 70, eu acho que a intensidade deles não tem nada de micro. Eles discutem de maneira muito, muito poderosa as estruturas do poder e as repercussões do poder em tramas que não são vistas na dimensão micro, senão são sociais, são grandes, porque elas podem não ter essa aparência de falar vamos transformar o mundo, mas implicam numa espécie de discussão muito ampla e muito grande de toda uma geração, dos erros de uma geração, esse caso aí é muito concreto, né, dos erros e de outra coisa, dos fantasmas que ameaçam. Então, a ideia, para mim, todos esses trabalhos estão relacionados com a ideia de sinistro, com o sentimento do sinistro, né, que é o medo do retorno, por exemplo, porque a gente vive sempre com esse fantasma da volta dessas experiências tão violentas, porque a gente sabe que na América Latina elas voltaram. Então, eu tenho muita dúvida desse conceito. Eu realmente acho que ele mereceria ser mais posto em discussão, sabe? Assim, eu ouvi você falar e, em princípio, ele parece muito funcional, mas acho que coloca um conjunto de produções numa esfera que é muito mais muito maior do que parece ser pela categorização que o Jorge usa. E pensando nos autores que ele cita quando ele usa esse conceito, mais ainda, porque ele fala do Ricardo Barthes, fala do Daniel, e a impressão que eu tenho é que as obras que ele toma e as práticas teatrais têm uma amplitude maior do que a escala da micro-resistência. É óbvio que eu estou propondo para a gente pensar, ver se os argumentos, mas essa sensação que eu tenho, ele não me deixa muito confortável pensar essas obras nessa escala da micro-política, porque não acho que está na escala micro. Na verdade, eu fiz esse convite a esse material, acho que não para pensar só a obra em si, André, mas para pensar esse discurso, tanto do Calderón, né, como ele vai evocando os atores
ao mexer esse material, essa ideia de se pensar socialmente, de formação de novas subjetividades, dos atores se relacionarem com um projeto maior, mais nacional, para além só do projeto do espetáculo. Né? Em várias entrevistas que estão lá no Festival Teatro a Mil, ele vai trazendo isso falando sobre várias obras. Né? Então, nesse lugar que eu achei que essa ideia do micropolítico no sujeito artista ali presente potencializa, não necessariamente na temática ou na obra, né? Como uma resistência, porque é isso que você falou, a nossa geração só cabe resistir. Né? Não, fazer o quê? Não, nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que todos esses artistas, né, isso está posto. Uma outra situação real que eu acho, eu estava no Peru quando houve a gente está fazendo um trabalho prático, de ateliê de trabalho corporal, de repente alguém chegou e dizendo, olha, no Dia da Pátria, né, estava tendo o desfile, não é o Jeep, é um tanque. Imediatamente o grupo parou o trabalho, foram para a televisão, né, pediram desculpas a gente, para acompanhar o que seria isso. Quer dizer, tem esse pavor, quer dizer, não era um Jeep, era um tanque. Quer dizer, será que vamos retomar? Quer dizer, eu tenho percebido isso em vários artistas latino-americanos. Eu concordo com você nesse aspecto, esse temor. Mas, na verdade, eu só chamei esse conceito, estou só nomeando da onde eu trouxe, porque mesmo do Bate, ele está colado no Guattari, né? E creio também na Sueli. Ele não menciona isso diretamente nos textos, quando ele vai pegando esse conceito de micropolítico, mas na hora ele vai falar de linhas de fuga, ele vai usar termos de toda a tradição do pensamento de Guattari, Deleuze e toda essa turma. Né? Ele está trazendo isso. De alguma maneira, ele só está situando. Achei que era interessante só, porque me ajudou a situar um pouco essa nova geração. E numa discussão que a gente teve aqui, acho que no dia da sua fala, até Beth colocou, dessa ideia da produção de subjetividade desses artistas envolvidos com essa temática. Porque isso não é dito aqui. Né, aqui no Calderon, no material que está... Até quero perguntar aos atores, mas quando você começa a entrevistar quem acompanha as comissões da verdade, pelo menos eu, só de ler o que aquela cineasta relata das baratas passando pelo corpo, você desnudo, não sei o quê, já é de uma... Assim, eu só de ler, nem vendo, acompanhando lá o depoimento dela no Rio. Então, quer dizer, me interessa muito entender como é que esses atores se aproximam desse material também do ponto de vista sensível. Isso eu não, nesse primeiro estudo, eu não consegui localizar, estou curioso para perguntá-los, porque é um material de uma crueza muito grande. Crueza no bom sentido, não... Narciso, eu queria... não sei, como você, né, estudou e viu a obra, eu queria compartilhar com você duas coisas e ver o que você acha disso. Assim. A primeira questão acho que houve um desejo em relação a duas obras, que é, no caso, o Ubu e a Comissão da Verdade, e o Escola, de trazer duas obras que eu acho que dialogam com este momento que a gente está aqui, né, os 50 anos do golpe militar, e eu acho que são duas obras que, né, de forma muito distinta, elas talvez dialoguem com esse momento nosso. Assim. Mas me chama a atenção, no caso do trabalho do Escola, do Guilherme Calderon, que, apesar dele estar falando de algo muito concreto e localizado historicamente, lá na década de 80, etc., etc., eu percebo, né, toda essa questão da memória que está, né, que você mesmo fala, trazido aí, mas, ao mesmo tempo, eu sinto um diálogo total e absoluto com o que a gente vive das manifestações hoje no Brasil, em outros países, a questão dos black blocs, enfim, acho que é uma obra que, para mim, ela fala de memória, ela fala de presente, de um movimento, né, de um sentimento revolucionário atual, e, enfim, ela está num lugar que ela não é simplesmente um recordar, assim, né, não que isso deve ser negativo, né, ou simplesmente recordar, mas, enfim, mas acho que ela está num trânsito aí que me parece bastante interessante. Eu até te agradeço, assim, de você não ter, talvez, estragado a graça para, né, para quem vai ver
o trabalho, porque eu acho que tem um impacto, assim, né, quando você chega para ver. Então, isso é uma coisa. Então, eu queria saber, né, como é que você vê esse elemento, que eu acho que é um dado que eu percebo muito forte nesse trabalho. E uma outra coisa que me chama a atenção, que eu fiquei pensando, e aí eu não sei se você sabe sobre isso, mas me pareceu uma estratégia, eu não sei se o seu Calderon usa isso, ele usou isso apenas para essa obra, se isso, que é um jogo com a própria divulgação do trabalho, né? Ou seja, todas as imagens que são disponibilizadas sobre o trabalho, então as fotos que eles enviaram para ser divulgadas, o teaser de vídeo, todo o material que é usado para divulgação, ele é um material que, de uma certa forma, engana, né? Ele não revela, talvez enganar seja muito forte, mas ele não revela, né, o que, na verdade, nós, como espectadores, a gente vai entrar em contato. E, por exemplo, por exemplo, quando eu vi esse trabalho pela primeira vez, eu, inclusive, resisti a ver. Porque quando eu vi o trecho em vídeo, eu falei, não sei se eu vou gostar disso, entendeu? Mas aí, justamente por ser o Calderon, eu falei, não, eu vou ver, né? E aí eu, né? Mas tem um dado, e mesmo assim, por exemplo, uma resistência, né? O Metrópolis queria gravar trechos do trabalho e tal, e eles, a princípio, resistiram a essa gravação do trabalho, né? Então, eu sinto que tem uma coisa na maneira como esse trabalho ele chega para o público, as imagens que o público, quase como se ele criasse uma expectativa através das fotos, através do vídeo, e que não é exatamente aquilo que a gente vai ver, né? Então tem um jogo aí que eu fico pensando se é uma estratégia, inclusive, já usada em outros trabalhos dele. Eram essas duas coisas que eu queria te... Não, sobre isso, Tó, nas entrevistas que eu pude ler e recuperar desse trabalho, ele não menciona sobre isso, não, sobre essa questão da divulgação ou se há alguma intencionalidade. Nesse aspecto, eu não... Mas eu acho que tem esse jogo, sim. Mas eu fico pensando que essa relação com fora, que você fala com esses momentos que a gente tem vivido, não só no Brasil, né, na América Latina como um todo, acho que o Brasil agora começa a se colocar na mídia como um país que contesta, né, não vou entrar aqui no grau de violência, o sistema financeiro, etc., mas a gente começa a ter uma visibilidade do país que contesta sobre algo. Acho que também tem essa camada do confinamento, que sabe esse jogo de duas espacialidades? Que me parece que no percurso deles está sempre presente o confinamento aqui e algo fora que tem uma outra dimensão e faz a gente fazer esse percurso, ou pelo menos sugere esse percurso, onde você cria, só para manter esse segredo que você estou tentando construir aqui, sabe, mas essa ideia de que está fora, e claro, acho que no final da peça ele até faz isso com mais potência na própria cena, mas eu acho que tem esse lugar do aprendizado aqui, do confinar, do estar escondido, do não saber, enquanto todas as imagens que nos apresentam faz a gente criar esse diálogo com todo esse outro fluxo de movimento que está fora, que é social, né, que é, muitas vezes, não só do contexto brasileiro ou latino-americano, mas mundial, desse grupo de manifestações, dessa ideia do mascaramento, do não velado, não ter identidade. Me parece que aí tem uma potência de jogo muito interessante. E que eu acho que tem a ver um pouco até com essa dimensão, estou aqui só pensando com você, né, de não revelar o jogo, né? Também tem isso, você não revela a identidade, é sempre algo que você não sabe o nome real daquela pessoa. Ela passa a ser um código naquela relação de clandestinidade. Me parece isso muito, muito potente. E tem uma coisa que eu acho que eu tentei não linkar ao Calderon a essa ideia de um teatro político mais duro, como a gente tem visto, por conta disso, porque não é recuperar a história lá num tempo como algo museológico, por mais que uma crítica do espetáculo Vila Mais Discurso em Portugal use esse termo, né, quase que uma museografia.
né, para comentar sobre uma crítica portuguesa. Eu acho que ele não fica nesse lugar museológico de um tempo histórico, mas ele traz a gente para esse embate com hoje, porque senão não tem, né, não tem sentido, nem do ponto de vista da história, nem do ponto de vista da cena. Né? Essa ideia do presente e como a gente dialoga com isso. Mas, para mim, tudo parte, do meu ponto de vista, dessa ideia realmente traumática da perda. Né, da perda de um projeto continental, ou pelo menos sul, de o que poderia ser o mundo se todos esses projetos que foram mortos, assassinados, no caso do Chile, né, e dessa brutal repressão. O André comentou um pouco do Rio da Prata, mas se a gente for levantar, né, o número de desaparecidos, né, de ausentes é muito grande em cada país. E cada sistema criou suas formas, né, tanto no dia a dia da própria população. A gente estava comentando aquele dia, né, mas o próprio projeto nacional, o fanista, a gente cantava na escola, esse é um país que vai para frente. Né? Então, todo esse ideário de uma ditadura que leva o Brasil para frente, na escola, a gente cantava isso, lá no interior do estado do Rio. Nessa ideia de que em outras ditaduras isso foi a própria... enfim, vínculo com a igreja, etc. Tem muito... eu acho que é um material que tem muita potência ainda para o teatro, sabe? Tem muitas coisas que estão agora com as comissões da verdade. Eu não vou aqui falar o que eu acho das comissões da verdade, da reconciliação, né? O Derrida tem um texto ótimo sobre a comissão da verdade na África do Sul, né? E todo o discurso cristão que alimenta essa possibilidade de você não condenar, né, do perdão, exatamente, essa ideia. O Derrida tem um texto muito legal que vai tocar um pouco nisso. Então, me parece também que a cada obra latino-americana que está em diálogo com esse momento tem essa reverberação hoje. Eu acho que também, para a gente, eu acho que para o Brasil é muito potente uma obra que coloque em discussão esse momento não tão cordial do brasileiro. Narciso, em primeiro lugar, queria te dizer que eu gostei muito da sua exposição. Aí eu entendi um pouco melhor. O Narciso já está falando há um tempo um negócio de um erotismo, que eu estava doido para entender, entrar nesse erotismo. Finalmente eu estou entendendo as relações do erótico e do político. Não sabia que você fazia parte da UJS, União da Juventude Socialista, quando você estava no movimento estudantil. Não, OJL, da Juventude pela Liberdade. Ah, é? Mas esse não era do PCdoB. Não, mas mesmo assim você conversava com os velhos militantes de todas as tendências. Mas porque você relatou da antiga militante do PCdoB, eu queria comentar o seguinte: eu acho que eu não sabia da escolha que foi feita, da base da escolha desse espetáculo, de uma certa justificativa, de um pressuposto que moveu a escolha dos organizadores, da curadoria do festival por esse espetáculo e pelo espetáculo do William Kentridge, né, que eu vou comentar amanhã. Mas eu fiquei muito assim interessado. Aí realmente tem alguma coisa que deve ter te tocado, que despertou determinadas questões que tem a ver com as coisas que me tocaram no espetáculo do Kentridge, vendo ali pelo vídeo e tal. Mas eu também, na verdade, o que eu quis... Tem umas 2 ou 3 coisas que eu acho importante a gente destacar. É difícil falar do teor político da arte do presente. Existe uma avalanche tão grande de afirmação, de um afastamento entre arte e política, que é difícil falar ou então de uma afirmação do político como um reforço do sujeito analítico que pega um objeto de compreensão e o
estabelece numa relação, numa teoria, numa relação de conhecimento clássica de sujeito e objeto, né, para falar do político é isso, porque não falar do político nesse termo é como... Não foi você que brincou comigo que esse negócio de micropolítica, não foi você, eu acho que foi o André mesmo, não sei, alguém brincou comigo esses dias, que não sei quem que fala, que esse negócio de micropolítica é viadagem. Então, mas a questão é esta, mas era uma fala irônica, não, lá era uma fala irônica, não em relação à micropolítica, era uma fala irônica, a pessoa que comentou comigo estava ironizando, evidentemente, não a micropolítica, mas essa perspectiva de um teatro político, digamos, um pouquinho mais tradicional. É difícil achar as palavras. Eu acho que você estava lidando com esse esforço de tentar pensar a ideia do teor político que você percebe amplamente no teatro latino-americano e tentar... quando você falou, no momento muito breve, da micropolítica como alguma coisa, você estava mencionando o debate, se eu não me engano, da micropolítica como alguma coisa que tem a ver com o campo da subjetividade, você falou de um jeito como se a subjetividade fosse individual, fosse algum campo que é oposto a esse da escala, não é, André? E aí eu entendo a ressalva do André, que também conhece bem o autor ao qual você estava se referindo. Mas o Eduardo Pavlovsky, que esse autor tanto estudou, fala de micropolítica no livro, naqueles textos fragmentados do livro, se eu não me engano, de entrevistas, depoimentos, que é a Ética do Corpo, não é assim que se chama? Ele fala de política, senão como as ações de um campo que é muito próximo do da micropolítica. A micropolítica, na verdade, quando você fala dos black blocs, a diferença quando surgiu um determinado tipo de ação nas manifestações de junho, manifestações que não tiveram a mesma força de junho de 2013. Posteriormente, quando elas começaram a ser apropriadas pelos partidos de esquerda, elas não tiveram mais a mesma força. É curioso. Houve também uma certa apropriação de uma linguagem da multidão pelos partidos, pelo PSOL, pelo PSTU, pelos sindicatos. Houve uma certa tentativa de apropriação da linguagem que não tem liderança centralizada por uma linguagem, uma lógica e uma pauta centralizadas posteriormente. Mas eu quero dizer assim, sem ter visto este trabalho, eu acho que hoje, aqui mesmo no Brasil, a gente pode imaginar, mesmo tem que pensar assim, que o livro, por exemplo, do Guattari, com a Sueli Rounik, o Micropolítica do Desejo, surgiu no momento de criação do PT. E aquele livro dialogou profundamente com todas as discussões que depois o Antônio Negri vai chamar de multidão, que era aquele fragmento de coisas que incluía luta de classes, lutas sindicais, questões das minorias, porque aquele livro foi sendo construído assim, para usar uma palavra que surge no campo teatral, quase colaborativamente, porque ele ecoa as inquietações de diversos coletivos. Também no livro da Sueli Rounik, Cartografias do Desejo, há a micropolítica, os modos de subjetivação que tem a ver com a questão da micropolítica, não estão ligadas a algo que se passa num campo da subjetividade em oposição à luta de classes, não. Os processos de subjetivação perpassam a luta de classe, mas há um outro jeito, de alguma maneira, de fazer política, levando em consideração os processos de subjetivação e evitando,
considerá-los. Eu acho que são dois modos distintos. Eu tenho a impressão que o teatro hoje, mesmo aqui no Brasil, mesmo em São Paulo, que se afirma muito político, deste ponto de vista de tentar recuperar a luta de classes por um viés supostamente brechiano, que se quer brechiano. Estou dizendo isso porque eu acho que o brechianismo são muitas coisas, sequer herdeiro de um modo específico de fazer política ou de ação. E eu tenho a impressão que você está chamando atenção para modos que desestabilizam muitas coisas, inclusive isso que você chamou, a nossa função de artistas, e eu diria mais, a nossa função de intelectuais, a nossa função de professores universitários, o modo como a gente se relaciona com as instituições, não só propriamente artísticas, o teatro como instituição, por exemplo, mas também o modo como a gente se relaciona com as instituições do saber, inclusive as agências de fomento. Tudo isto passa pela micropolítica e pelos modos de subjetivação, né? Ou nos atravessa ou não nos atravessa. Eu entendi a ressalva do André, e eu entendi que tinha a ver, ele mencionou o debate, com um modo de falar que você, de certa maneira, levou para isso, porque você criou uma oposição entre discurso político geral, isso que era a micropolítica, como se fosse um pequeno segmento. Não é no campo da escala que eu acho que essas coisas se atravessam. Estou muito curioso para ver esse trabalho, mas eu acho que, enfim, eu senti necessidade de... Porque eu achei que você estava falando de política. Micropolítica não é o oposto da política, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que você fala, que essa ideia que me passou, que tem a ver com o que o Thor falou um pouco, essa ideia do esforço, porque realmente é um esforço de... Eu me perguntei, quando eu vi o trabalho, né, fiquei me perguntando por que esse trabalho mobilizou o Thor e o Guilherme a levá-lo na mostra, sabe, de alguma maneira, e aí começar a pensar, não vinculando a ele a determinadas tradições de se pensar o teatro político, por exemplo. Assim, uma coisa bem geral, né? Você lê pelo Brecht, você lê por alguma maneira, e justamente tentar aproximar um pouco dessa ideia que me parece mais potente de diálogo com a perda, sabe? Diálogo, essa noção do trauma. Porque tem um exemplo que está publicado no texto da Diana Taylor numa revista da UFMG de literatura, que ela foi visitar a Vila Grimaldi com um guia que era ex-preso político. Quando chegou num determinado muro, ele começou a chorar. Não conseguiu mais dar conta, porque ao passar pelos corredores, né, um pouco semelhante que Maria Helena me narrou antes da gente entrar nessa sala, você começa a retomar fisicamente a sua história, já que ali você foi preso, parará. E aí a Diana fala que depois ela foi, depois de um tempo de novo, foi a Santiago, e aí foi uma guia que dava informações mais concretas. Aqui foi tal, e a relação com o espaço para ela foi totalmente diferente. Então, me parece que isso para mim, é mais potente quando essa nova geração retoma, do ponto de vista temático, esses espaços, sabe, esses contra-discursos, e até tensionar com a ideia do poder, porque, como você mencionou, só do PT, né, vários dos nossos guerrilheiros foram depois, são ministros de Estado, né, são até condenados aí pelo mensalão, etc., da mesma forma que em vários países. Né? E me parece que tem um teatro político que quer buscar o poder. A sensação que me dá, no âmbito da sensação que eu estou falando isso, tá, da Costa, que querem buscar o poder. E eu acho que não é o que o Calderon e uma geração nova, quando vai nesses... Não é buscar o poder, sabe? Não é retomar o poder. É muito mais manter essa ideia da lembrança como algo social, sensível. E isso, para mim, potencializa muito o jogo político hoje na cena contemporânea.
Muito, acho que é mais interessante. E quando você vai nas matrizes, que são, enfim, ele mesmo relata aqui, aí estou curioso também para conversar, os testemunhos pessoais, as pessoas que ali estiveram naquelas situações, que hoje se pode falar disso. Acho que também tem uma outra dimensão social em vários países, cada um a seu tempo, é que hoje podemos novamente a falar disto. O Ilo Klugli, vou dar um exemplo de alguém que mora em São Paulo, colega de teatro, num dia, tomando um chá com ele na casa dele, no Teatro Vento Forte, por algum motivo, ele estava encenando um espetáculo no Ruth Escobar, e tinha uma cena de uma mãe, Chile, Brasil. Aproveitar que tem a ver com Chile. E aí, do nada, ele começou a falar, eu consegui sair do Chile durante o golpe do Allende, porque eu estava namorando uma menina do consulado, mas daquele grupo, 3 foram mortos, a gente não sabe o que aconteceu. E vou te falar, ele falou assim, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, porque eu não conseguia. Eu estava preso do lado da cela da guarda pessoal do Allende. Estão todos mortos. Sabe? E aí, naquela conversa ali com o Ilo, num chá, no Vento Forte, e ele falando disso, como, naquele momento assim, eu agora consigo falar disso. Então, também tem umas camadas geracionais, que eu acho que o Calderon, quando ele fala nós, né, o nosso papel, o que nos cabe agora, por isso que, para mim, essa ideia da resistência cabe muito. Sabe? Porque a gente não está lá. Aquela geração ela tem um tempo de maturação, e trouxe o Ilo, porque é um artista de teatro, né? Não estou falando mas de maturação para isso, de alguma maneira, passar pela essa marca para poder ser dito. Essa geração, como pegou o final da ditadura, o que sabe é do outro, essas marcas elas podem ter outras camadas de leituras e outras associações possíveis com o momento presente. E isso, para mim, é potente. Sabe? Pode ser até uma coisa um pouco militante, entre aspas, ou romântica da minha parte, mas eu acho que o teatro latino-americano tem uma potência nessa discussão, que, de alguma maneira, tem suas diferenças, né, no ponto de vista social e da forma, com as atrocidades na África do Sul, né, que passa por outros caminhos e outros graus de violência e de traumas sociais. Mas me parece que aí tem uma potência interessante que, de alguma maneira, muda, no meu ponto de vista, esse olhar de um outro grupo, né? Eu não quero criar assim essa ideia de muro de Berlim, que há um outro grupo, mas um pouco do lastro do chamado teatro político, que vem carregando uma série de discursos que, a mim, em alguns momentos, são vigorosos, mas vão cansando. Naquele dia que eu falei aqui, né, do Pavlovsky, do Eduardo Pavlovsky, foi justamente nessa ideia da violência que permanece, né, que continua, que veio lá da ditadura e que continua. E eu não sei como é que é, eu não vi esse espetáculo, não sei como é que é lá, mas se faz essa ponte. Eu vou dar um exemplo assim. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, quando eles fizeram o Orfeu Mestiço, eles fizeram toda uma revisitação ao golpe, né? A guerrilheira cujo corpo desapareceu, e aí né, o Eurídice, e ele, a pessoa que hoje é um ministro do Supremo Tribunal vai recuperar, né, recebe a notícia que finalmente acharam o corpo, vai enterrar e volta lá para revisitar tudo. Enfim, é um espetáculo que revisita o golpe militar e revisita esses corpos desaparecidos. E, não sei se vocês viram o espetáculo que está agora em cartaz, Antígona Recortada, deles, que eu acho potentíssimo, assim, é um espetáculo muito bom. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que faz teatro hip-hop. É a Cláudia Shapira, que é uma dramaturga maravilhosa, com uns textos, ela é uma excelente dramaturga, uma poeta assim, das palavras, e é um DJ. São 2 diretores, um é um DJ, Eugênio Lima, e ela é uma dramaturga. Tem a Roberta Estrela Dalva, que é uma rapper no núcleo do coisa, e a Luar, que tem toda uma formação em dança e tal. Enfim, você tem um grupo que está autorizado a falar da periferia, porque eles falam de dentro e tal. Antígona Recortada, a Antígona é uma menina de periferia que está na laje e que vai enterrar os corpos. Contra o traficante, ela quer enterrar os corpos dos meninos do tráfico que ficam desenterrados. Então, assim, ela
né, traz para esse lugar lá, Antígona, com a linguagem. É um espetáculo, nossa, musicalmente, eles opõem, assim, o DJ está em cena, então, assim, é a bossa nova, e eles vão contando a história do Brasil na música, assim, esses vários momentos, né, Juscelino e lata d'água na cabeça, e depois aqui, e um pouco isso, assim, de que você fala do preso, do desaparecido, do torturado político, mas a gente ainda não consegue falar do Amarildo, assim, né, desse torturado, dessa tortura que continua, de que está todo dia aí. Como é que faz essa ponte? Eu não sei, esse espetáculo, não sei também não sei se é uma pergunta, é só um comentário mesmo, se isso, né, essa potência que teria que vir para o presente, aí não museográfico que a portuguesa fala. Mas aí tem um dado, Beth, que é uma questão até para mobilizar nossa conversa com o Calderon, que me parece, né, porque aí teria que realmente conversar com ele, quando você faz a escolha por trabalhar com testemunhos, ou um documento histórico, ou um discurso de uma presidente que está aí viva e tem seu valor, por mais que você vai ficcionalizando isso, em que medida você, como cidadão, abre mão, sabe? Porque isso é uma questão que vale a pena perguntar. Assim, eu também tenho essa curiosidade, porque muitas vezes tem depoimentos e tem falas, como ele está colocando essas ausências, as memórias fragmentadas, que elas te mobilizam enquanto sujeito, que fraturar isso, né, não é tão fácil assim, ou muitas vezes você não quer. Então, enfim, do ponto de vista da impressão, me parece que isso é uma curiosidade que eu tenho para perguntar ao Calderon. Como é trabalhar com isso? Como é chamar alguém realmente, né, como material de criação para a encenação e para os atores? Quer dizer, eu chamo alguém que esteve naquela escola, que estudou aquelas táticas, mostra para a gente, detalha para a gente, né, e como a gente vai relaborando com isso. Então, tem uma força, me parece, desse material que se apresenta para os criadores, que eu não sei até que ponto você consegue fazer essa saída, né? Ou se ele mesmo porque tem uma carga dramática nos depoimentos, tem uma série de... Não estou falando desse espetáculo, não, tá? Estou falando só do material, quando você trabalha com testemunhos. Eu digo isso porque eu trabalho com isso, com testemunhos de pessoas que viveram esses regimes de exceção e foram torturados, ou foram presos, ou foram... Sabe, ali tem uma carga humana muito potente. E eu não sei até que ponto o Calderon, porque ele não explicita em nenhuma das entrevistas, em nenhum material, ele, né, para esse projeto, Memória 1973 e 2013, ou se é uma coisa intencional do próprio projeto, de trazer essas contradições, né, na própria ideia do discurso da Bachelet. São 3 meninas novas agradecendo o tempo que puderam, né, a abertura, né, agradecendo o tempo que ela foi presidente, etc. E aí começa as contradições daquela mulher que foi, né, enfim, nós temos exemplos aqui no Brasil, presa ou não, ou até que ponto ela conseguiu dar conta da mudança do regime social, né, do capital no Chile ou não. Então, está sempre nesse limiar, né, nessa discussão do que é você do ponto de vista histórico, ou a sua função como uma líder num determinado momento, e depois, né, você humana, até onde você dá conta, até onde... Então, acho que a obra está muito, por exemplo, o discurso nessa dimensão, e é um discurso, né, a própria estrutura da encenação é discursiva. E aí tem um dado também, que você mencionou, que é essa potência da discursividade. Aí não sei se é porque ele é dramaturgo, né, aí também é uma questão que me fica, né, como a palavra dá conta, nananã. A palavra, por isso que eu estou chamando essa coisa meio crua, né? Está lá o discurso, que, obviamente, alimenta para outros lugares, mas está o discurso, né? Tem essas e as próprias contradições do discurso. Eu não sei o horário.
Uma curiosidade, eu estenderia também a você, André, porque acho que vocês conhecem mais aí essa, né, estão estudando mais essa cena latino-americana, que me chama a atenção, porque este é um tema, né, muito presente, a questão da ditadura, dos regimes de exceção e tal, me chama a atenção o modo como isso vem sendo tratado mais recentemente, assim, né? Eu tenho uma impressão de talvez de uma geração anterior, onde esta questão da ditadura, ela vinha com uma carga trágica, pesada, sofrida, enfim, né? E que, por exemplo, nesse trabalho como escola que a gente vai ver, em outro trabalho de uma outra companhia chilena também, chamado La Ressentida, né, cujo último trabalho deles é um trabalho sobre o Salvador Allende, e que, assim, inclusive acho um trabalho até assim complicado, porque eles transformam o Salvador Allende quase num bobo, né, assim, numa caricatura total, assim. Então, quer dizer, quase como se fosse para o oposto, né, de uma certa mitificação para uma caricaturização total, assim. Mas isso para mim revela talvez uma mudança de sensibilidade aí, ou de como essas questões elas vêm sendo tratadas por essa nova geração. Eu não sei se vocês percebem isso, não é? Em relação a esse diálogo com a ditadura, com esses regimes de exceção. Eu não sei quando, mas parece que o Jujascani vai fazer uma residência grande no Sesc aqui, se não me engano, no Sesc Pompeia, só para pegar esse, e eles vão trazer sem título técnica mista, que ali é um museu, é como se fosse um museu. Você entra na sala, eu não vou também, porque é para vocês assistirem, mas ali isso aparece, isso de várias formas, né? E um pouco eles revisitam nesse espetáculo como o grupo vai mudando o seu olhar sobre esses temas a partir da guerra do Chile com o Peru, né? Vai revisitando, e do Fujimori e tudo isso, revisitando suas formas de lidar com isso. Porque, por exemplo, um outro espetáculo que você me perguntando agora, o Razão Blindada, do Malaherba. Pegando esses grupos mais antigos, né, que de alguma maneira vêm de uma tradição, estão se reformulando. São dois atores num jogo de cartas que tem uma dose de humor e vai se repetindo, e de repente você vai vendo que aquelas histórias vão se mantendo, vão se repetindo, só no final que você descobre que todo aquele material foi escrito a partir das cartas do irmão do Aristides Vargas, que ficou preso durante 12 anos vou esquecer, numa das prisões de presos políticos, não foi no Equador, se não me engano, no Chile. E aí, é por isso que essa repetição, né? O dia a dia, a mesma coisa. Só que a encenação, ela não fica nessa dureza da vida, do preso político. E não, né? Ela vai levando a gente para um outro lugar. Então, me parece que os grupos mesmo, em diálogo com o que o próprio Caldeirão fala, né, que ele vai dizer assim, eu estou em diálogo com a cena contemporânea. Então, essa ideia de meta-teatralizar, ou de colocar o próprio teatro em questão, ou quebrar paradigmas em algum espetáculo ou outro de maneiras distintas, né, ele está em diálogo com isso. Eu sinto, não sei que o André, mas pelo menos essa cena que eu acompanho mais, que é a cena andina, né, mesmo os grupos que trabalham com a Cosmo, porque ele falou do Rio da Prata, nessa cena andina, mesmo quem vai na cosmovisão andina tem repensado formas, né? O próprio Miguel, etc. Estão todos um pouco, não mais essa coisa dura, do sofrimento, né? E me parece que os trabalhos vão nessa direção. Eu acho que tem uma diferença. Você fez a pergunta, eu estava pensando numa coisa que a Beth estava falando, e que eu acho que eu ia comentar, mas tem a ver também com você. A sensação que eu tenho é que a geração que viveu essas ditaduras de modo geral, como adulta, e produziu
dentro e logo imediatamente tem essa coisa que você chamou de, que o Narciso chamou de dura, que você chamou, não me lembro o termo. Eu tenho a impressão que eles discutem o autoritarismo desde dois lugares. Eu estou aqui e a ditadura é o outro, né? Então, o único elemento que eu acho que tem uma diferença grande é que essa geração digamos, que tem mais a nossa idade ou é mais nova do que nós, porque Gabriel é mais novo, Guilherme, sempre confundo os dois, né? Faz como filho do Miguel, que é um diretor muito jovem que acabou de estrear um espetáculo muito poderoso, como Lola Arias, é que eu acho que eles falam da experiência do terror de Estado também se colocando dentro, ou seja, como não só como uma vítima de um aparato de Estado, mas também como um sujeito que, dentro da possibilidade que a ditadura deixou, também tem determinadas responsabilidades. Porque é algo que e eu acho que aí tem um divisor de águas. A fala da Beth mostra bem isso. O que acontece? O teatro da América Latina, desses regimes, o pouco que eu conheço do teatro da África do Sul, tem a violência foi tão horizontal e tão intensa e tão espalhada num determinado conjunto de tempo que a ditadura não é um tema da história. Ela geralmente está ali na vizinhança, está na família, e tem um arrastre no cotidiano de hoje. Por exemplo, tem uma diferença incrível. Nós e o Chile temos 2 presidentas, 2 ex-presas políticas, 2 militantes armadas. Qual foi a que disse que o perdão não é possível? Percebe? A Bachelet, que visitou o campo e disse: a lei está posta, mas eu não posso perdoar. Ela disse, pessoalmente, que não pode perdoar. Digamos. E aqui, a nossa presidenta não tem nenhum tipo de atrito, não fala da Comissão da Verdade. A gente tem uma cultura diferente, talvez porque ninguém esteja obrigado, e talvez a Bachelet não quisesse dizer isso, mas ela não pode não dizer. Porque se ela não dizer nada, tem 30 mil, não sei quantas mães que ficaram dando volta na praça e dançando, porque as chilenas cantam, né? As mães da Praça de Maio são em silêncio, mas as chilenas cantam. Quer dizer, então, a gente tem um outro espaço político muito mais amplo para o esquecimento, para o perdão, porque, por algum motivo, eu acho que tem a ver com o tipo de regime que a gente teve que foi diferente. Mas eu acho que a diferença fundamental que você aponta é essa coisa de que, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa aqui, quantos tiveram alguém preso na família ou torturado? Ou quem de nós foi preso? Né? Se a gente tivesse 20 pessoas como nós estamos aqui, fosse em Buenos Aires, Chile, Peru, Paraguai, seríamos vários, com certeza. Homens de teatro, mulheres de teatro, artistas. Então, fôssemos operários também. Então, tem uma diferença, eu acho que é importante nesse aspecto, que faz com que essa cultura seja diferente. Agora, o outro assunto, eu acho que a outra coisa que interessa para entender isso é como nossa sociedade convive como totalidade com a necessidade de dar conta dessa história. Então, esses países, por algum motivo, porque, por exemplo, no Chile, a ditadura, oficialmente, ela terminou muitos anos depois da saída do Pinochet do poder, porque legalmente ela demorou muitos anos a ser revogada, as suas leis de exceção, e ainda tem um catatal de leis da ditadura vigente, mas absolutamente vigente. Nem sequer foi feita uma constituinte. Então, eu acho que tem uma história bastante diferente e inserir o Guilherme Calderón nesse contexto que a gente geralmente não convive muito, esse arrastre, tem um arrastre muito grande. Então, acho que isso faz uma diferença poderosa para entender como esse teatro fala do regime e volta a insistir. E isso tem uma dimensão em um lugar que não acho que pertence à micropolítica, porque entra num território de discursos muito claros. De um discurso de memória social, que é a reivindicação da memória é como uma bandeira. Digamos, se antes o cara levantava a bandeira para dizer fora o capitalismo, esses caras fazem uma prática de memória social que extrapola a micropolítica e, evidentemente, tem tecidos que são da micropolítica, das relações do sujeito com... Mas acho que por isso é que esse conceito aí é um problema, exatamente por causa da intensidade e da horizontalidade, né? Então, eu sinto bem isso. Por exemplo,
acho que todo mundo conhece o trabalho de Lola Arias, né? Sim, então, Mis dias depois. Bom, a história, eu vou contar uma anedota que tem a ver com isso. Na Argentina tem uma lei que não permite que nenhum pai, nenhum parente de primeiro grau seja testemunha contra nenhum parente de primeiro grau. Então, se eu sou filho dela, ou irmão, e ela matou, e eu vi, eu posso dizer, ela matou, mas não tem valor judicial. Eu não posso falar contra o meu pai, contra meus irmãos. E ninguém pode da minha família me denunciar por um crime. Então, Lola Arias descobriu que o pai dela roubou o irmão. O irmão dela foi apropriado pelo pai, que era militar, levado para casa e criado como familiar. Mas ela não podia... e o pai dela é um dos militares que foi processado há uns 8 anos atrás, porque na Argentina não se extinguiu as causas. Então, a Lola, que estava decidida, não podia fazer nada. Ela pôde dizer publicamente. Então, ela fez... E aí, depois, ela fez Me Diz Depois, que envia o espetáculo, ela mostra fotos e diz, esse é meu pai, esses são os amigos militares que sequestraram e tal. Esse é meu pai que matou uma família e esse é meu irmão. Não, não é meu irmão. Esse é meu irmão que foi roubado dessa... Ela conta a história. O fiscal pegou esse espetáculo e levou como prova para o tribunal. E o pai dela está em prisão perpétua. O espetáculo, não ela, hein? O espetáculo foi levado como prova do crime. Foi aceito pela corte, o pai dela foi condenado. Então, aí percebe que tem uma importância que é de outra ordem para a gente, né? Para a gente não tem essa história. O filho do Miguel Rubio acabou de fazer um espetáculo que junta o filho da pessoa que denunciou o escândalo do Fujimori, que foi o final da ditadura, o filho do deputado corrupto que foi visto na televisão recebendo dinheiro, a irmã de uma presa política desaparecida. E faltam 4 personagens reais, filho de 4 personagens reais. Então, quando isso está em cartaz em Lima, ninguém pode sentar e ver o espetáculo. Está todo mundo ativando politicamente. Quer dizer, o filho do desgraçado que eu vi na tela. Entende? A vítima são os 4 filhos, na verdade são 3 filhos e um irmão. E é um espetáculo, obviamente, baseado em Lola Arias, mas é isso. Tem uma dimensão que eu acho que a gente tem uma dificuldade para ver. Entende? Por exemplo, não é porque você está presente de corpo e espírito, mas, por exemplo, a cena do Apocalipse 1:11, quando os presos estão no corredor do teu espetáculo, em relação àquele fato, tem a mesma potência que muitos desses espetáculos têm em relação a um conjunto de práticas que apareceram depois do regime, como no Peru. Essa potência de você falar, caraca, isso aconteceu e aqui tem algo daquilo. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente não tem muito com relação ao nosso regime, porque muita gente ignora a existência da ditadura, eu acho, às vezes no Brasil. Tem essa sensação na cultura, percebe? Por isso, eu volto a falar uma coisa, como é que o Delfim Neto assina uma coluna na Carta Capital? É impressionante isso. Percebe? Você diz, não é possível. Mas existe no Brasil, então. Só para trazer um pouco, eu fiz um recorte de uma conversa que eu tive com o Calderon, e o recorte é exatamente para não contar algumas coisas do espetáculo e a gente deixar surpresa. Mas ele falava comigo sobre uma busca que interessa a ele e que eu acho que ainda vai persegui-lo por bastante tempo, que é uma tentativa de, aí são um pouco as palavras dele, criar verdades possíveis como fantasias reais. E aí, através disso, ativar ou conseguir trazer um sentido de subjetividade dentro de uma perspectiva de realidade, aonde a presença política do espetáculo se dá na necessidade do espectador ter que conviver com uma escolha. Não necessariamente no sentido dele produzir um discurso político. Eu acho que é isso que fascina no Antígona. Não é simplesmente um discurso político. E no Brasil, a gente vê um teatro político muitas vezes binário. A ou B, simplesmente assim. No Antígona, não. Eles pegam todas essas diferenças e transformam a cultura em linguagem, e não o discurso linguagem. Sinto um pouco de falta sobre isso aqui. Talvez porque a gente ignore a ditadura ou porque a gente queira estabelecer um valor demasiadamente
exagerado em comparação às outras ditaduras, porque talvez a gente não aceite até, desculpa o termo, vai ficar um pouco forte agora, a mediocridade da nossa própria ditadura em relação ao que potencializou as outras ditaduras. A gente tem uma ditadura que também é subversivamente banal, nesse aspecto da grandeza da construção e da atuação do imaginário que foi em outros países. Mas queria que você comentasse um pouco, já que você entrou tão profundamente no trabalho do Calderón, como comparativamente você vê a nossa resposta, já que somos educados, estamos falando de um espetáculo que se chama Escola, a entender todos esses processos de uma forma tão dividida e tão manipulada por contextos tão específicos. Bem, deixa eu tentar ver se eu peguei a sua... Eu acho que a questão de entrar nesse material é um pouco o que você traz do próprio Calderón, né? Você criar realidades, né? Rever esses materiais. Eu acho que é sair de qualquer perspectiva dualista, binária, porque não é, enfim, por questões políticas, sociais, culturais, não vão aqui, a gente pode, né, da nossa formação, a partir da lei da anistia, de perseguir ninguém. Ninguém vai ser preso, né? Ninguém vai ter, como o André me falou, a gente não tem essa reverberação dos sistemas de exceção diluídos na sociedade brasileira, né? E de alguma maneira, a gente também sempre olhou, me parece, uma impressão, esse teatro latino-americano por um viés de um teatro político meio antigo, meio démodé, meio de perceber que retomar e criar novas realidades a partir do real, né? Porque se a gente vai nos testemunhos, né, nessas pessoas, ali tem uma camada de realidade já ficcionalizada, né? Porque isso é interessante também a gente trabalhar com isso, né? A memória, ela não é algo tão organizado. Eu acabei de, né, falei um pouco disso, até trazendo o Calderón. Então, acho que esse é um material, para mim, interessante para a gente acionar ou sair de um possível maniqueísmo, de uma possível ruptura. E me parece que esse trabalho, eu não sei, essa ideia apenas, né, não estou aprofundando isso, dessa crueza na cena, ela é muito potente, sabe? Porque tem um dado que o Brasil, ele carnavaliza muito, pelo menos no Rio de Janeiro, esse tema é muito carnavalizado, o tema enfim, como a gente lida com a ditadura. Vamos pegar aqui esse mote, né? A gente festeja, a gente carnavaliza, fazendo a nossa crítica, é um pouco do lugar. É uma coisa que raramente eu percebi nos outros países. Tem um pouco mais esse discurso, ou da crueza, está aqui, é isto, ou então desse lugar mais trágico mesmo. Né? O brasileiro, a nossa cultura é uma cultura da festa, penso eu, que é uma possibilidade de a gente também se entender. Né, eu concordo com todas as críticas que o André fala, mas pensando na sociedade brasileira, né, a gente brinca muitas vezes com essa dureza que foi. E também há um desconhecimento. Eu acho que também a gente não pode... Como ela não entrou no tecido social, há um desconhecimento. Há vários relatos agora. Para quem tem interesse, vai sair um documentário agora na Globo News, claro, a gente já a Globo, mas só de mulheres que foram presas, perseguidas, né, a Lúcia Murat e outras, vai ter um mês inteiro. Quer dizer, isso era impensável. Eu acho que a gente também, a sociedade brasileira, do ponto de vista temático, está indo atrás, de alguma maneira, se informando mais. E do ponto de vista cênico, teatral, eu acho que também é pensar não só essa perspectiva de você pegar as figuras reais, né, mas, de alguma maneira, também criar novas realidades a partir desse material. Porque, enfim, saindo um pouco do teatro, mas indo aqui à vizinhança, né, se você vai para encontro com performers latino-americanos, não só essa violência dos regimes de exceção, mas a violência social é algo assim, presente em todos os performers latino-americanos, e vão misturando os ditadores, as atrocidades, a violência contra as mulheres não consentidas, etc. A performance trabalha isso, e algumas com uma dureza potente, né? E que o teatro, de alguma maneira,
vem dialogando com isso nessas experiências, algumas que André relatou. Me parece que é criar. E eu acho que também hoje os grupos, esses grupos mais antigos, vamos dizer aqui, como eu citei aqui, também vem trazendo uma dose de humor. Né? Tem um outro espetáculo do Malaerba que são dois cozinheiros cortando legumes. A cena é um casal cortando legumes, o Aristides e a esposa. Só que daqui a pouco você se dá conta que eles estão cortando corpos, mas tem uma dose de humor, de brincar com esse material que não é uma bandeira combatente. De alguma maneira você vai entrando no jogo. Quer dizer, o espectador também vai sendo contaminado, e não essa antiga palavra de ordem, teatro de tese, né, abaixo a burguesia, etc. Todas essas frases que, de alguma maneira, podem ter sua importância, mas viraram meio slogan, né, que, não sei, ficar pensando qual a potência. É preciso fazer alguma diferença entre modos distintos de teatro político, de relação entre teatro e política. De alguma forma, eu acho muito ruim o discurso de que a luta de classes acabou. É impensável imaginar que a luta de classes acabou, mas é impensável imaginar que os procedimentos e a perspectiva e a linguagem da luta de classe, é impensável imaginar que isso não se modificou, né? Então, eu tenho a impressão que outras estruturas de discurso e outras fontes de informação precisam penetrar também o teatro, a ideia, a teorização de um teatro político, o modo de entender o que é político no teatro. Senão, a gente vai imaginar que coisas muito pequenas, muito pouco numerosas, que manifestações muito pouco numerosas têm uma dimensão política. Não, eu estou complementando, eu entendi o que você falou. O que você falou sobre o outro, que uma coisa é falar do outro como autoritário, outra coisa eu, de alguma maneira, ter também uma faixa de responsabilidade. Né? Os campos de concentração não existiram sem a anuência dos aliados. Evidente que os campos de concentração não existiram sem alguma anuência tácita dos aliados. Né? Então, é isso. Agora, então, no campo das fontes novas de discurso, eu acho que a gente tem que ver o que significa o corpo quando ele é atravessado, quando ele não fala do outro, né? Porque uma coisa é o outro estar lá, outra coisa é o outro em mim, me mudando, de fato. Uma coisa é o outro lá, o oprimido, outra coisa é o outro. Só fazer um complemento, que é assim, porque na tua fala, eu não lembro o teu nome, desculpa, Rui, que deu a impressão assim, que poderia haver uma nostalgia de uma ditadura mais dura para a gente ter um país mais comprometido. Eu sei que você não pensou nisso, mas como sou assim longe de mim, porque eu particularmente tenho uma experiência em mim. Então, não, longe de mim a ideia de que uma ditadura mais forte é melhor. O tema primeiro, porque morei muitos anos na Argentina e conheço muita gente que sofreu a ditadura de maneira direta, e segundo, porque meu pai foi preso, então eu tenho essa experiência. O que acontece é que a gente tem um problema com relação, se a gente compara sistemas, é a nossa relação, eu acho, com como nós construímos a memória do que nos passou. E isso vale a pena discutir, sim, porque uma das coisas interessantes que eu vejo nessa cena da qual o Narciso está falando, e eu falei outro dia, é a ideia de revisar a responsabilidade da sociedade no advento do regime. Coisa que no Brasil a gente não fez. Não passa, nós temos, sei lá, 230 e poucos mortos, não sei quantos, são 500 desaparecidos, não sei qual é a cifra oficial hoje em dia no Brasil. Mas a sociedade não olha e vê as suas responsabilidades. É por isso que no Brasil nenhum
agente direto da ditadura tem o menor constrangimento em ocupar lugar público, porque a sociedade não faz revisão disso, portanto não se cobra e não cobra de ninguém, entende? Então esse sim acho que é um problema político para nós e também para o teatro também, diferente de muitos, exato, isso vai cobrar. Então, assim, se houve campo de concentração em todos esses países e matança de milhares e milhares de pessoas, como no Peru, como no Chile, como na Colômbia, alguém foi responsável, direto e indireto. Alguns devem ser penalizados, outros devem ser comprometidos politicamente. Então, acho que essa é uma diferença da nossa compreensão de teatro político. Agora, só para fechar o comentário que você estava fazendo, é assim... É a questão do horário. Sim, eu termino, porque ela já me conhece, ela vai esperar só um segundinho. É assim... Por exemplo, uma das coisas mais políticas na cena argentina dos últimos 15 anos foi um grupo que nunca falou em luta de classe no seu trabalho, que é o Periférico de Objetos. O Periférico de Objetos é um fio condutor de um teatro político comprometido, resistência, que vai desde um trabalho sobre Beckett até Manifesto sobre Los Niños, que é um espetáculo que você vai e padece o espetáculo, né? Então, o que é profundamente político, porque fala de tudo aquilo que está no corte mais profundo. 2.500 crianças foram roubadas. E o que você estava fazendo enquanto essas crianças estavam sendo roubadas e trasladadas a famílias católicas? Eles não falam isso nem um minuto, mas todo mundo sabe que está lá. Mas por quê? Não é só porque tem potência, é porque é um assunto que circula na sociedade. Então, a gente, por exemplo, a carência que Beth falou, que eu acho que é interessante, é como a gente não fala do Amarildo, como é que o nosso teatro não dá conta disso. Eu acho que sim, é de uma doença. É de uma doença que nossa sociedade anda. Você pode até falar no teu teatro, mas não toda a sociedade. E isso vale a pena a gente falar com os nossos alunos, revisar isso, né? Eu estou tentando montar uma atividade de semana em abril, eu e o Edelso, que chama Aprender para não esquecer, que é fazer um ato público sobre o 1º de abril, a revolução, o golpe militar de 64. Não resulta fácil. Não resulta fácil nem organizar com as pessoas. Não é simples, hein? Estamos falando de 50 anos de ditadura. Então, eu acho que é bom nessa discussão para a gente pensar a gente em sistemas. Bem, gente, só porque a questão do horário, eu só queria agradecer, né, as questões, isso sempre nos mobiliza, né, e eu acho que vale a pena ver o Escola, acho que é um trabalho bem interessante que pode ainda mobilizá-los ainda mais. O Calderon mandou um texto para a gente entregar para os espectadores, que ele queria que fosse traduzido, e que é um texto que ele escreveu para o público brasileiro da MIT, assim, que ele é meio uma contextualização, ele dá meio alguns elementos que ele acha importante que o espectador receba antes de entrar. E ele pediu para traduzir que fosse entregue aí para o público. Que bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês.